Olá, gente! Está aberta mais uma vez a porta da Casa do Garay, o seu podcast semanal que tem o objetivo de trazer profissionais gabaritados, qualificados, para encher você, enriquecer o teu conhecimento. Obrigado pela moral que vocês têm dado lá no Instagram, lá no Facebook, no TikTok agora, que agora eu sou TikToker também, e também no YouTube. É só você acessar em todos eles podcast Casa do Garay. Lá você pode seguir, você pode compartilhar, pode curtir, mostra para os amigos, porque só tem informações bacanas. Aqui a gente entrevista médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas, atores, atrizes, cantores. São diversos segmentos, são vários assuntos importantes que vão enriquecer não só o seu conhecimento, mas o do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do seu vizinho. É só você indicando e a galera vai se enriquecendo, tá bom? O oferecimento do programa é da barbearia Elvis Show, que fica ali no Shopping Città América, na Avenida das Américas, número 700, no bloco 8, na loja 106B. Vai lá que o Elvis, ou o Renato, ou o Gabriel vão dar um tapa no teu visual, do seu marido, aí ele vai ficar bonitão. Acesse @barbearia Elvis Show. E lembrando que o programa é um produto do jornal DR1. Então siga lá, @Jornal DR1 e fique também por dentro das informações fresquinhas para você. É semanal o jornal, tá bom? Agora sim eu vou apresentar as minhas convidadas de honra, pessoas assim super agradáveis que eu amo de paixão. Fabiana Mozdzenski, ela é que é terapeuta e ela fala sobre um assunto que interessa a todo mundo, que é emagrecimento saudável, autoestima e vários assuntos que vão enriquecer. Obrigado, Fabiana, em primeiro lugar, por ter enriquecido aqui, né, o nosso podcast e por ter aceito o meu convite da sua especialíssima presença aqui no meu estúdio. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você. Como sempre, é um prazer estar aqui, de verdade. Maravilha! Eu e Fabiana, que a gente se conheceu lá da época da Rádio Bandeirantes, Exato. A gente tinha uns minutinhos pequenininhos, mas a gente fazia milagre com os minutinhos. Imagina hoje, que tem 1h30, 2 horas para a gente apresentar. Vamos arrebentar a boca do balão, né? E a minha outra convidada aqui, que é simpaticíssima, a gente estava aqui em off já batendo papo, falando sobre uns assuntos importantes, né? Que é a Luana Paiva. A Luana Paiva, que ela é fisioterapeuta e especialista em pós-parto. Exatamente. Não é isso, Luana? É. Obrigado pela presença, tá? E obrigado por ter aceito o meu convite também. Prazer estar aqui, principalmente passando informação aí para tanta gente, principalmente para as mulheres. Os homens ela já automaticamente já me botou de lado. Ainda bem que eu já tô do lado oposto dela aqui. Vamos começar aqui com Fabiana Mozdzenski. Fabiana, a gente vai falar, o tema principal aqui é pare de querer emagrecer antes de escolher se amar. Eu achei maravilhoso esse tema. Gente, assim, né, Luana? Para de querer emagrecer antes de você se amar primeiro. E eu fiquei pensando, né, uma frase tão curta, mas que te leva num lugar tão distante. Eu queria que você falasse um pouco assim, por que a escolha desse tema? Porque aconteceu comigo. Né? Eu acho que nada mais profundo quando você é tocada nessa volta para casa. Por isso, tudo que eu falo dentro do meu projeto, eu falo, volta para casa. Porque a casa é aqui, somos nós. É o nosso corpo, é a nossa essência, a nossa alma. Então, não adianta eu querer emagrecer, ter um corpo magro, se aqui dentro está estragado. É a mesma coisa se você vai reformar uma casa. Você chega numa casa, essa casa ela está linda por fora. De repente, pintada, arrumadinha, mas se a estrutura estiver ruim, se os quartos estiverem quebrados, se a pia estiver quebrada, se tiver vazamento, como que você resolve isso? Gente, eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu falo assim, é a mesma coisa que a gente querer colocar um lençol bonito em cima do sofá velho. Exatamente. É verdade. Isso. Exatamente isso. E quando eu falo do emagrecimento, porque muitas meninas, quando chegam para mim, elas falam, Fabiana, eu quero emagrecer para ser feliz. Eu falo, parou. Já está errado. Parou. Vamos trabalhar a felicidade? Porque o emagrecimento é uma consequência. Enquanto a pessoa ainda estiver querendo só emagrecer, esse emagrecimento vai ser falho, ela vai até emagrecer, com certeza, eu já emagreci milhares de vezes, só que volta a engordar, porque você não cuida do quê? Dos seus sabotadores, você não cuida da sua casa, você não cuida das suas emoções e você come as suas emoções o tempo todo.
Então, é sobre isso. Ou quando você fala, você não cuida do teu sabotador. Gente, me vem uma opção de bichinho aqui dentro de mim, sabe? Vamos destruir, vamos destruir. O que seriam os sabotadores? Fala pra mim. Sabotadores são, justamente, eu fico brincando, são esses bichinhos, são essas vozes que ficam assim. Vai lá, cuida dela primeiro. Depois você faz por você. Ah, tá. Vai lá, faz isso. Você tem que fazer isso. Para você ser querido, você tem que ser o melhor. Vai lá, vai fazer, faz. Depois você cuida de você. Uhum. Deixa isso de lado. Você não é capaz. Você já tentou tantas coisas. Isso não serve mais para você. A sua família não nasceu assim. Você já nasceu sem estudo mesmo. Caramba. Então não adianta. Esses são os sabotadores. E aí o que acontece? Quando você carrega essa... O que é uma fé? O que é uma crença que todo mundo fala? A crença é uma fé. Uhum. É algo que você acredita sem você o que pensar. eu falo que fé é aquilo que você acredita, no que você não está vendo, né? Com a certeza de que vai acontecer. Exatamente. Essa é a fé, né? Exatamente. E a crença limitante é uma fé. Eu não negocio. Se eu cresci achando que eu não era inteligente, que... Vamos lá, falar do emagrecimento, que estar acima do peso, para mim, é normal, porque minha família toda está acima do peso, já da família genética. Se eu cresci achando isso, e que eu não sou merecedora, se eu cresci achando que eu estou realmente fadada a um fracasso, você está com uma fé ali inabalável. Uhum. Então, como que você trabalha essa pessoa no emagrecimento? Você trabalha essa fé. Uhum. São esses sabotadores. Para mostrar para ela que não, peraí. Nós podemos mudar. Aí a gente trabalha o vitimismo, porque tem aquela coisa do, não, mas comigo é diferente, por causa de fulano e ciclano. Sim. E aí você tira a sua responsabilidade. Porque cuidar da sua casa, arrumar a sua casa, trocar aquele sofá, é sua responsabilidade. Né? É verdade. E esses pensamentos eu chamo de o inimigo, né? Sim. O inimigo, ele vem falar o tempo todo. Eu falo aqui em todo o programa, não vou cansar de falar, eu não tenho religião, mas eu tenho uma crença muito grande em Deus. Né? Eu oro todos os dias, eu tenho muita fé em Deus. E eu escuto a palavra do bispo Bruno Leonardo todos os dias, 3 vezes por dia, e ele fala justamente sobre isso. Que assim, a gente não pode ligar para aquelas vozes que vêm, os sabotadores que vêm no seu ouvido para te desanimar. Isso às vezes com pessoas queridas, né, até com parentes ou com melhores amigos, pessoas que se aproximam para te desanimar. Acredite em você, né, trace um trajeto, cale-se, porque uma coisa que ele ensina também, o segredo protege a bênção. Então, não conte para assim, todo mundo, teus projetos e tudo mais. Voltando aqui para os sabotadores, a gente tem que ter, né, Fabiana, eu já entro do lado espiritual da coisa. Você tem que crer, você tem que ter fé e ter uma direção para não ligar nem para que os sabotadores falem, nem para que outras pessoas falem, né? Principalmente outras pessoas. Uhum. Eu vou dar um exemplo agora muito, mas muito recente para vocês. Eu era uma pessoa que eu sempre me preocupei com a opinião dos outros. Eu me preocupava mesmo, de verdade. E agora, menos de uma semana, eu recebi um WhatsApp de uma pessoa conhecida falando que, nossa, como você cresceu, me parabenizando dentro do meu trabalho. Mas ela chegou para mim e falou assim, então, quando veio então, você já... Ai, quando veio então, você fala, manda. Diga, manda. Então, você não acha que o fato... Eu uso muito camisetas e blusas, assim, é meu. Por quê? Porque dentro da mentoria eu falo uma coisa, nós mulheres, vamos lá. Nós temos a mania de olhar no espelho e sempre olhar aquela coisa que a gente não gosta, né? Aquela parte que a gente não gosta. A gente sai do espelho e fala assim, ai, mas minha barriga... Vamos lá, vamos falar do seu... Minha barriga, né? Que é o que você fala com as mulheres. O olhar crítico o tempo inteiro. O olhar crítico. Mas o que eu falo dentro da mentoria? Você pode até ter esse olhar crítico, mas você só vai sair diante do espelho quando você olhar algo bonito em você. Uhum. E aí eu faço esse trabalho comigo também até hoje. Porque eu tenho muitas coisas ainda para melhorar, mas eu tenho coisa que eu já gosto. E a minha parte que eu gosto é justamente isso aqui, meu colo e meus ombros. E essa pessoa justamente estava falando disso. Falei assim, então,
Você não acha que fica muito feio o seu braço flácido, juro? Ai, minha gente. Não fica elegante. Você que mexe com autoestima e autoconfiança, não fica elegante. Ela falou para a pessoa errada. Falou. Sabe o que eu fico mais chateada com esse tipo de comentário? Ah. Posso estar errado, Diga lá. mas vem de mulheres. Sim! É sempre de mulher para mulher. É. Isso é impressionante. O homem, ele não vai falar para você que você não deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Sim, é verdade. É sempre de uma mulher para mulher. E eu acho assim, que as pessoas, quando elas vão isso daí, eu já vou pro lado da inveja, porque tem muita gente que quando você está embaixo... Porque eu falo que a vida da gente é uma roda gigante, né? Carrinho às vezes está em cima, às vezes está no meio, às vezes está embaixo, mas ele fica girando ali o tempo todo. Quando você está embaixo, as pessoas até se aproximam de você, pode estar fingindo até que estão sofrendo com você, mas dane-se. Quando você está em cima, é o caso da Fabiana falou agora, nossa, você cresceu na sua profissão, as pessoas elas se incomodam ao ponto de não se aguentarem. Ela tem que falar para você alguma coisa, algum defeito, para ser uma sabotadora em matéria, em pessoa, não é isso? Mas sabe o que eu aprendi? Assim, uma coisa que eu levo muito pra minha vida. Toda vez, eu já passei por algumas situações assim. De sabotagens. Assim também. Mas eu coloquei na minha cabeça, quando a pessoa vem com esse tipo de comentário, é muito mais sobre ela Com certeza. que sobre você. É só sobre Com ela. certeza ela não gosta dessa região do corpo dela. Só Não sobre se ela. sente bem. É verdade. E é muito mais fácil apontar no outro que ela Eu vê tinha nela pensado mesma. nisso. Com certeza. Depois que eu parei pra pensar assim, eu falo que eu ando com 2 bolsinhos. Eu tenho bolsinho cheio e o bolsinho vazio. Gostei Graças, dessa pegada. Gostei graças disso. a Deus. Às vezes, assim, até no meu trabalho, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar, mas a gente trabalha muito com mulheres. E eu falo que é fisio/terapia. A gente tem ali a físio, bacana. mas a gente tem a Tem a terapia. terapia total. Né? Não tem como a gente desvincular as duas Não coisas. tem. Né? E ali, às vezes, eu chego e as meninas acham que eu que vou transmitir alguma coisa, mas elas que acabam transmitindo pra mim. Então, às vezes, eu saio com o meu bolsinho muito cheio de dentro do meu consultório, sabe? E, às vezes, esse tipo de comentário é pra você botar no bolsinho vazio, ó. E jogar fora. Jogar fora, com Exatamente. certeza. Porque senão a gente absorve, né? É questão de energia isso. E eu acredito muito em energia. Sim. Né? A troca... aqui está uma energia maravilhosa. Exato. A gente está trocando, a gente está Exato. rindo, a gente está com brilho nos olhos. É. Mas quando você está no meio, está com uma pessoa que ela descarrega em cima de você, às vezes ela sai leve e você vai para casa arrasado. E diz muito mais sobre ela. Né? E eu falo também outra coisa. Ela falou exatamente assim sobre o seu trabalho, né? E sempre um comentário destrutivo antecede um construtivo. Ela primeiro elogia. É um morde-a-sopra. É o verdadeiro morde. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É um morde-a-sopra. Sempre. E quando ela vem nunca vai entrar ali, não, porque seu braço, olha, não tá muito Falar, legal Fabiana, isso. você está crescendo, a rede social eu tô acompanhando. Então, deixa eu desligar. No então, tu tem que sair para Não, mim. com certeza. Não, Então. com certeza. Mas fala, mas ela é mexeu isso. com a pessoa errada. Não, mas aí que tá. Olha Mas a treta, se fosse olha a alguns treta, tô brincando. aninhos atrás, aí é que eu falo. Eu juro pra você, de verdade, se fosse coisa assim, de 5 anos atrás, mexido. total. Eu já estaria hoje aqui com o casaquinho. Você pode ter certeza Aham. absoluta disso. Olha só, gente. Absoluta. O que a maturidade Teria nos mexido traz, né? Maturidade, autoestima, Autoestima. confiança. Autoestima. Vamos falar de autoestima? Eu adoro. Eu vou pegar. Antes de falar de autoestima, deixa eu passar Vamos. aqui para a Luana Paiva. A Luana, eu sempre estudo os assuntos que vocês mandam para mim, eu fico aqui cheio de dúvidas. Então, aqui, hoje nós vamos falar sobre diástase abdominal. Isso aí. Diástase Aí eu abdominal. te pergunto, já tinha ouvido falar nisso? Não, mas aí eu estudo antes, que eu não sou bobo, né? Assim, agora, para aqueles leigos como eu, há 3 dias atrás, o que é a diástase abdominal? Vamos lá, a diástase é afastamento, é separação. Então, a gente tem outras diástase no corpo, como, por exemplo, no quadril. Abdominal. O que é diástase? É o afastamento das musculaturas abdominais. A gente tem 2 músculos, né, que a gente fala que são mais superficiais, que a gente chama de reto abdominal. Aí puxando mais para a parte leiga. Aquela musculatura que fica em gominhos, na maioria dos homens, algumas mulheres também têm, né? Várias. Hoje em dia, várias. Ô, Graciane Barbosa aí, Exato. ó. Né? Aqui eu tenho uma padaria inteira no... Pois é. Né? Um abraço pro Belo, que é meu amigo. É meu amigo mesmo, Belo. Um abraço pra ele, um beijo pra Graciane Ó, já Barbosa. fazendo vergonha, não pode ir. Eu amo. Quem conhece sabe que eu amo.
Então, a gente tem um afastamento natural já, tá? Porque as pessoas acham que a musculatura, apesar dela ser conectiva, ela é grudada. Mas a gente tem um afastamento natural. Que hoje em dia a literatura está mostrando aí pra gente de 3 centímetros, mais ou menos. Só que a gente tem as diástases patológicas que trazem um pouquinho de consequências pra gente. Aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, assim, a diástase é o afastamento dos músculos abdominais, que podem acontecer em várias pessoas, inclusive com homens, tá? Mas o público maior é feminino, principalmente no pós-parto, depois que elas gestam. Bacana. Aqui tem uma segunda pergunta para você. Eu fui formulando aqui, tá? Tá, não, fica à vontade. Só mulher que tem filhos pode ter a diástase? Não, como eu falei. Um público maior, uma maior porcentagem são em mulheres. Até porque, em relação aos homens, a gente tem a parede abdominal principalmente profunda, mais frágil, mais fraca. Tá? Criança tem diástase, tá? É raro ou não? Não. Todas as crianças têm diástase, porque tem a parede abdominal mais fraca. Mas até os 7 anos, essa parede ela começa a ficar um pouco mais forte. Então, fica uma diástase normal, ok? Dentro do fisiológico. E aí, a gente tem algumas predisposições. Por exemplo, histórico de engorda e emagrece. Obesos, ex-obesos, independente se é homem ou se é mulher, pode ter diástase. Atleta. Quem pega muito peso, por excesso também, porque não é só a fraqueza, mas o excesso, que é o que a gente chama de aumento de pressão intraabdominal. Tem muitos movimentos que a gente faz no nosso dia a dia, em alguns exercícios específicos, que o abdômen estufa. Porque a musculatura mais profunda, ela não tem a capacidade de gerir essas pressões. Então, assim, é a questão muito dos atletas. Então, eles podem ter diástase, independente se é homem ou se é mulher. Mas, assim, um público maior realmente é no pós-parto, porque a diástase, ela acontece na gestação. É um evento necessário, super comum, que a gente fala que é fisiológico. E aí, mais ou menos 30% das mulheres no pós-parto, essa musculatura não tem a capacidade de retornar ao tamanho original e elas ficam com uma diástase que a gente chama de patológica ou afuncional, que é o que trazem algumas consequências pra gente. Quais são as consequências aí? Várias. Coisas assim que as pessoas não imaginam. Vou falar das mais comuns, tá? As dores lombares, por exemplo. Uma lombalgia, né? É muito por desequilíbrio biomecânico, desequilíbrio muscular. Mas é muito comum por causa da diástase. Outra coisa também muito comum é a incontinência urinária, que são as perdas de xixi, podendo levar também para incontinência fecal. Eu falo muito isso lá no consultório, as pessoas, né? Eu já fiquei aqui, eu já tô bolado com essa diástase já. É uma coisa importante para a gente falar. E cada localidade traz uma consequência para a gente. Por exemplo, a gente tem um afastamento mais superior, que a gente chama da parte epigástrica. Então, pode trazer para a gente, por exemplo, refluxo, má digestão, excesso de gases. Às vezes, você vai fazer um exame e aí você... mas meu exame está normal, porque é por causa da diástase, que gera uma disfunção muscular. Estufamento abdominal. Tem várias causas, né? Sim. Questões hormonais. Comer muito, enfim. Aquela macarronada que eu adoro. Eu sempre tenho. Isso eu sempre tenho lá em casa quando tem macarrão à bolonhesa. Isso eu sempre tenho, mas não chega a ser uma diástase, não. Mas é uma coisa que as mulheres falam muito. Elas acordam com uma barriga mais sequinha e na hora de dormir fala: caramba, Luana, parece que eu tô grávida ainda de 6 meses. Isso. Então, é por uma disfunção muscular que está muito ligada à diástase, aquele aumento de pressão que eu falei anteriormente. E como eu falei, as dores lombares, que são mais os afastamentos abaixo do umbigo, que a gente chama de infraumbilical. Olha. Como que eu descubro que eu tenho? Vamos lá, como é que eu Tirou sei? a minha pergunta. Agora, a apresentação do podcast hoje é com Fabiana Mogizenski, tá? E Robson Lima. Não dá linha, não. Vai dando confiança. Mas fala. Como é que descobre? Então, a gente tem uma avaliação que a gente chama de autoteste, que a própria mulher pode fazer. Ela pode deitar com a barriga para cima e ela vai fazer um movimento que a gente chama de flexão de tronco. Como se fosse fazer uma abdominal. Sim. Ela levanta um pouquinho a cabeça e ela vem com os dedinhos e ela consegue palpar. Desde essa base até abaixo do umbigo. Então, ela consegue sentir ali o afastamento. Dessa forma, a gente consegue ver o tamanho do afastamento e aqui a gente consegue ver a profundidade, que é uma coisa importante. Só que todo mundo vai achar um buraco, porque todo mundo tem diástase, né? Só que acima de 2 dedos, a gente pode considerar
patológica dentro de outras coisas que a gente precisa avaliar, como profundidade, tensão de linha alba, para quem não sabe, linha alba. Quem engravida tem aquela linhazinha escura que a gente chama de linha negra. Linha da vida, que minha avó Exato, chamava, e eu carrego até hoje, né? Da era Flintstones, que eu trago no meu... Então, assim, na gestação, eu falo que aquela linha funciona como se fosse um fio de nylon. Então, quando você engravida, aquela linha estica, 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 estica. E aí, depois do pós-parto, Murcha. murcha. Aí vem a flacidez também e outras coisas associadas. Olha, então eu acho assim, a pergunta da Fabiana seria a minha próxima pergunta, só que ela, eu não sei se ela entrou no meu WhatsApp, não sei o que foi, que ela tá me perguntando o que eu vou perguntar. Tô brincando. Então, assim, eu ia entrar justamente na pergunta da autoestima, aonde a diástase ela mexe com a autoestima. Mas antes dessa pergunta, só deixar uma observação, é aí que eu acho que eu ia falar da pergunta da Fabiana Mosdizete, que eu achei importantíssima, é porque você se autoavaliar é muito perigoso, porque você é fácil, porque você respira isso, você é uma profissional que respira isso. Então, você quando enfiar os seus dedinhos lá, você, diástase. Se eu enfiar, se eu estou com diástase na cabeça, pode entrar meio dedinho, tô. Isso também gera um terrorismo. Pois é. Porque, como eu falei, vai achar um buraco, já tá. vai falar que tem diástase. Já tá. recebi vários pacientes mandando mensagem por WhatsApp. Por autodiagnóstico. Luana, me indicaram tal, não, porque a massoterapeuta que fez massagem olhou minha barriga e disse que eu tenho diástase e eu tô desesperada. Então, por isso que a gente precisa de uma avaliação completa. Aí, terminando até a sua pergunta, a gente também pode fazer um exame de imagem. Uma outra de parede abdominal, que é passada por um especialista, pelo médico, que a gente consegue ver direitinho ali quanto tem de afastamento, né? A densidade muscular a gente também consegue ver, mas não adianta. O profissional, ele precisa palpar. Porque é igual o exame de mama, né? Sim. Que você faz o autoexame, a mulher faz o autoexame, acha ali um nódulozinho, vai no médico. Direciona. O médico realmente tem ou não tem. E aí, a partir dali, ele vai para uma ultrassonografia. A autoavaliação não fecha diagnóstico. É não tem bacana. Como. Então, gente, procura. Mas vai te dar um norte para você procurar um profissional especializado. Profissional qualificado. Exatamente. Isso aí. Bacana, fica ligado. Então, aqui, agora sim eu vou para a pergunta da autoestima. Sim. Né? E a autoestima é a especialidade de vocês duas aqui. Né? Já que a gente está falando da diástase, o que a diástase ela influencia na autoestima da mulher? Cara, tudo. Primeiro que a gente vai falar aqui, a gente puxa muito pelo pós-parto, né? Então, a gestação eu acho que o maior evento fisiológico que a mulher pode passar. Então, a gente passa por muitas mudanças, né? Hormonais, comportamentais, emocionais e etc. Então, acho que a gestação em si já muda muito, né? E aí a gente vem de um pós-parto. Então, assim, na gestação a gente está com os hormônios lá nas alturas. Sim. E aí a gente vem para o puerpério. O que acontece com esses hormônios? Essas taxas caem. Então, isso já mexe muito com a gente. Mexe muito com o nosso emocional e, principalmente, com a nossa autoestima, porque você não se reconhece. Você vai olhando as suas mudanças ali durante a gestação, que umas encaram de uma forma positiva, outras encaram de uma forma negativa. E eu falo que nada melhor do que a experiência, porque eu passei por 2 gestações. Nossa, você é mãe de 2? Sou. Tenho 2 meninos. E passou agora, recentemente, Passei agora, a gente tá falando... exato, eu tô com um bebê de 10 meses. Então, assim, eu sei na íntegra o que as mulheres passam mesmo, sabe? Então, foi até por isso que eu comecei a trabalhar nessa área, porque eu senti a dor ali do que é isso e de como pode... A dor do parto, literalmente. Literalmente. E da autoestima mesmo, né? De como a gente pode ficar mal com isso. Mexeu com a sua autoestima? Bastante. Mas mexeu? Quando você se olhava assim, você... Eu não me olhava. Você não se olhava? Olha, é um trauma mesmo. É mesmo. Então, assim, como eu falei, são duas gestações, eu tenho 2 experiências diferentes. Então, a minha primeira gestação, eu ganhei 24 quilos, mesmo sendo da área da saúde, mesmo tentando fazer tudo certinho. Eu tinha mioma, tinha endometriose, então isso contribuiu muito para eu não fazer atividade física durante a gestação, que é uma coisa de extrema importância. E também é uma forma de prevenir a diástase patológica, tá? A mulher precisa se exercitar, a gestante precisa se movimentar e precisa trabalhar abdômen. E tem muitos profissionais que têm medo, né? Mas aí isso já é um outro ponto. Então, não consegui fazer atividade física. E aí, vendo meu corpo mudando ali durante a gestação. E eu não olhava, nossa, caramba, meu bebê tá aqui, eu tô linda, maravilhosa. Apesar das pessoas falarem que eu tava muito bonita. Aquela coisa, aquele glamour. Eu não via isso.
casa tão doido, que eu não tô vendo isso aqui, não. E você tava linda, só que você não conseguia se enxergar linda. Foi muito isso que a é tão Fabiana ruim, falou, né? olhar crítico. Sim. É uma fase tão bonita. E você Sim. se olha com um olhar crítico o tempo inteiro. A mulher tá se criticando o tempo inteiro. Se criticando e aquilo, né, Fabiana? Ela falou, eu achei bonito isso, fisioterapeuta. Porque assim, Terapia, em toda... Você é terapeuta, né? Sim. E todas... A gente brinca, né? Que todas as profissões nós somos um pouco de terapeuta, né? Porque a gente está sempre escutando ali o cliente, o paciente, né? Exato. A autoestima hoje, ou na sua profissão, ao longo da sua profissão, a gente pode falar que é o problema principal para um terapeuta? Sim. Por quê? Porque a autoestima engloba autoconfiança e autoamor. Então, se você não tem esse tripé, você não se torna uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa pessoa. Porque você não tem medo de se... Vamos lá, falta de confiança, você não se lança como profissional, você não arrisca. Não se posiciona. Você não se posiciona. E até dentro de um relacionamento, aí você começa a ter vários tipos de relacionamentos confusos, conturbados. Sim. Falta de amor próprio. Gente, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo Tem nem condições. e me respeitar como ser divina que eu sou, e etc, etc e tal. Então, aí a autoestima é como também eu me visto, é também como engloba a minha autoimagem, o me olhar, o me reconhecer meus defeitos, reconhecer as minhas vulnerabilidades, que eu acho que eu acho que quando você aprende a respeitar as suas vulnerabilidades, o poder da vulnerabilidade é fantástico. Porque você fala, poxa, tudo bem, então tá certo. Eu sou assim. E ponto. Vamos melhorar onde eu posso melhorar. E sabia que trabalhar com mulher me trouxe muito isso, a questão da vulnerabilidade? Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a trabalhar com isso depois da minha primeira gestação. Porque aí a gente... Enfim, não tem tantas... Hoje em dia está crescendo muito esse assunto, né? Tem muitas fisiopélvicas que trabalham com isso. Mas a gente não tinha esse olhar tão abrangente para essa área. No tanto assim, você falou, você não sabe o que é. Muita gente não sabe o que é. Eu, na faculdade, não estudei isso. Pra você ver, né? A gente tem ginecologia e obstetrícia, mas eu não ouvi essa palavra. Então, assim, é um assunto relativamente novo. E aí, até por eu ter feito uma diástase, eu falei, bom, a base eu tenho aqui. Vamos estudar para eu conseguir me tratar. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar com mulheres, porque antes eu trabalhava com idosos, né? Idosos mesmo, 98, 99. Então, mudei de área, assim, completamente. E eu era muito assim, eu não estabelecia um vínculo com o paciente, porque você está dentro da casa dele, atendia muito domicílio. E aí você tem que respeitar aquele momento. Então, assim, você quer uma água? Quero. A água fazia o meu e eu ia embora. Então, assim, às vezes eu estava, sei lá, me sentindo mal e eu falei, não, calma aí, porque eu preciso ser profissional. Se eu atrasasse 2 minutos por qualquer motivo, eu já pensava que a pessoa poderia achar que eu não era profissional porque eu atrasei 2 minutos. Olha só como a cabeça, né? Não é ninguém que está te falando. São os sabotadores, né? Os sabotadores. Eles que falam pra gente. Eu consegui enxergar ele mais do que nunca aqui. Pois é. E aí, trabalhar com mulher... Quando você vira mãe, você descobre que você não tem controle de nada. Sim. Né? Principalmente para quem é controladora, você descobre que não tem nada. Você monta a sua agenda toda direitinho, né? Você trabalha com pessoas e tudo. Filho ficou doente. Acabou. Esquece. É verdade. A conta vai pra mãe. Não tem jeito. E aí... O pós-parto, trabalhar com mulheres, me traz muito essa troca, sabe? E de ser mais vulnerável, de falar, ei, Luana, tá tudo bem? Não vou contar, né, meus problemas, não é isso. Não, tá tudo bem, mas hoje a noite foi mais difícil, por isso, por isso, por isso. E se fosse antes, eu nunca falaria isso. Gente, olha, desculpa, meu filho tá hoje com febre. Então, ó, não vou conseguir atender. Vamos remarcar. E o contrário também, que eu trabalho com mães. Luana, hoje não dá, tô indo pro hospital com fulano porque ele tá passando mal. Então, acho que a vulnerabilidade, ela entrou aí e me fez até mais forte. Sim. E elas que me ajudam muito em relação a isso, porque elas acham que eu ajudo, mas elas me ajudam muito também. Sim.
Olha que bacana que elas vão estar assistindo aqui. Com certeza. Olha, a autoestima delas vão até aumentar agora. Mas é verdade, é verdade. Não, É uma troca muito gostosa. A gente fala de autoestima também, o Fabiana, e uma coisa que você fala muito, né? Sempre falou, e eu acho maravilhoso, é sobre o autoconhecimento. Nossa, Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Autoconhecimento é o ar que você respira. É necessário. Eu acho que desde quando você... Eu acho que autoconhecimento ele tinha que ser uma cadeira de colégio. De verdade. Acho que desde pequenininho você tinha que se conhecer suas emoções, se conhecer, entender como você age, quais são as suas reações. Mas isso também não quer dizer que eu não vá mudar durante a vida. Sim. Mas o autoconhecimento me traz uma liberdade de ser quem eu sou, tendo a escolha de melhorar ou piorar. Sim. Mas eu sei exatamente quem eu sou. Como você acabou de falar, eu não tenho o controle externo, mas o interno eu tenho. Verdade. E isso é o autoconhecimento. Verdade. Então, vamos lá. Eu saí hoje com 1h40 De antecedência. Oi. Eu estava no meu controle, tipo, 1h40, estou aqui em cima, pego o tá corte bom de cana demais. estou de boa. Quando eu comecei a ver que o Não- trânsito não deu... Eu tinha duas razões, duas coisas. Ou para ficar nervosa, começar a buzinar, ficar irritada, ficar... Ou tipo assim, eu não tenho controle. Vou passar a mensagem pro mandei a Robson. mensagem, ó, tô aqui, tô chateada, tá isso, mas eu não posso fazer absolutamente nada. Eu não posso parar o carro, pegar o metrô, não posso fazer nada. Eu estava presa no trânsito. Isso é um autoconhecimento. Porque eu já fui daquela mulher de arranjar confusão, de ficar buzinando e fazer... Eu já fui essa mulher. Entende? Então, assim, o autoconhecimento me traz esse autocontrole. Então, por isso que é importante você ter essa noção. Agora, vai dizer, Fabiana, então você nunca xinga no trânsito? Não, também não sou santa. Entende? ferro também. Ninguém é de ferro, mas você muda bastante. É. Muda, você se conhece, você sabe até onde você vai. Eu sei para onde eu não quero ir. Sei. Isso é muito... Dentro da relação, Isso então... acho que é até mais importante, saber o que você não quer. Isso é bom, né? Exatamente. Isso tudo tem a ver com É emagrecimento, libertador, na tá? verdade. Isso tudo tem a ver com emagrecimento. Tem? Claro que tem. Porque se eu sei onde eu não quero ir, se eu sei que, vamos supor, eu tenho um marido que eu posso ir até aqui com esse meu marido, com esse meu parceiro, se eu sei como é que é o temperamento dele, vamos lá. Por que eu vou instigar mais? Por que eu vou querer ir além? Passar dos limites, Pra né? quê? Pra quê? Desnecessariamente. Para causar alguma coisa de um tesão, talvez, para poder... Cara, pelo amor de Deus, vamos combinar? Não é isso. É. Vamos fazer outra coisa, né? E aí, o que acontece? Se eu não ultrapasso o seu limite, que eu sei também aonde vai o meu limite e vice-versa, eu não crio o quê? Ansiedade, angústia, frustrações, dores. Porque eu falo o quê? De comer as emoções. Eu não falo de você comer comida. Comida não engorda. Comida não engorda. Ai, O que graças a engorda Deus. são as emoções. Aí, tá vendo? Eu tenho que comer menos emoções, então. Tem que comer menos a sua euforia, talvez, a sua felicidade. A gente tá feliz, eu vou comemorar. Tô triste, eu vou comer. Tô não sei o que, tudo é comida. É verdade. Também Vamos compensa, celebrar a né? vida, vamos celebrar a vida, vamos fazer outros movimentos ao invés de só comemorar, apesar que nós temos toda uma criação de mesa, ok, existe tudo isso. Mas a comida não precisa ser o papel principal da vida, Sim, claro. né? Ela tem que ser só um aporte nutricional, não um aporte emocional. É verdade. Porra, que bacana. Falar de autoconhecimento é bom, né? Muito. E você falou... Falo que é libertador. Você falou de ansiedade, né? Até a Tati Nogueira, uma amiga minha, não sei se você viu a entrevista com ela, mas é bom ver. Né? Eu sempre aconselho a ver as minhas entrevistas, não para puxar saco só de mim, não. Também é, mas... mas porque são entrevistas maravilhosas, assim, e que eu aprendo muito com vocês. Eu estou aqui para aprender. Sim. Né? Hoje eu não estou nem aqui para entrevistar, que eu tenho a Fabiana no meu lugar, então... Já estou com uma pergunta aqui na cabeça. Ah, então faz. Fabiana. Eu estou adorando você Já me tô... entrevistando. Não, sabe que eu gostaria muito de saber uma coisa. Diga. Descubro que eu tenho. Existe hoje em dia, porque isso que eu falo, hoje em dia existe uma internet que tem um lado bom e ruim. Sim. Tá? Então, mas vamos lá. Tem um exercício que está muito em voga hoje em dia, que é o vácuo. E eu gostaria de saber, falam que então eu gostaria de saber, eu acho que tem um momento até legal para você Sim. falar aqui se é bom, se não é, como é que funciona isso? É assim, hoje em dia a gente tem várias técnicas para trabalhar a diástase. Na verdade, a gente fala que é reabilitação abdominal, mas as pessoas conhecem mais como a diástase. O que seria a reabilitação abdominal? É a gente devolver a função de cada músculo. Cada músculo do nosso corpo ele tem uma ação. Né? Então,
O que acontece com aquele aumento de pressão intraabdominal que eu falei para você? A gente tem um músculo que a gente chama de transverso abdominal. Porque ele tem esse nome porque ele é realmente transversal. É um músculo mais profundo, é um músculo que estabiliza a coluna. Então, é um músculo que deixa a gente, mais retinho. Até uma consequência que eu não falei é a má postura. Que também prejudica a autoestima. Porque, né? Exato. Isso. Exatamente. Então, esse transverso abdominal, ele no nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele funciona pra gente como se fosse uma cinta natural. Tá? Então, essa musculatura, depois do parto, ela tem a capacidade de retornar e fazer o controle dessas pressões que eu falei. Então, assim, a gente tem muitos exercícios respiratórios. A base do tratamento para a reabilitação são exercícios respiratórios. Porque essa musculatura ela é tão profunda que ela é só atingida através da respiração. Por isso que falam assim, mas eu não posso malhar. Malhar melhora a minha diástase. Não melhora. Tá? Vai trazer benefício. A atividade física, claro, trazem outros benefícios, mas a fisioterapia, a reabilitação que vai trabalhar mais essas musculaturas profundas. E aí vem os hipopressivos, né? Que na verdade a gente chamam de LPF, que é uma escola, o nome da escola, mas a técnica é hipopressivo, que significa o quê? Hipo, diminuição, pressivo, pressão, para diminuir essas pressões geradas quando essa musculatura ela não está funcionando. Então, assim, eu, Luana, não trabalho com uma técnica específica, porque eu olho você de forma global. Ótimo. E individualizar. Então, às vezes, tem paciente que chega para mim e fala assim, eu vi na internet, tem uns exercícios que a gente puxa, eu quero fazer. Não, eu vou te avaliar. E eu vou ver o que é melhor para você. Porque o que eu trouxe para fisioterapia? São 14 anos de profissão. Eu já passei por diversas áreas. Então, eu pego tudo que eu vi, que eu aprendi, que eu passei... E vivenciou, né? Que eu vivenciei e eu trago para esse pós-parto. Então, assim, eu não gosto de falar de técnicas específicas, porque às vezes o que funciona para você... Exatamente. Não funciona para mim. Ótimo. Perfeito. Como eu falei, a mulher ela é muito individualizada. Sim. Às vezes o seu caso é Resolveu você tá chegando para mim com 30 anos de pós-parto, aquela tá chegando para mim com 2 meses de pós-parto. Tem uma linha tênue aí. Nossa, enorme. Enorme. Então, o que vale para aquela de 2 não vai valer para de 10. Mas eu acho muito preocupante o que as pessoas assistem. Exatamente. Eu já peguei paciente, né, ou amigas. Lu, eu vi aquela técnica do vácuo e comecei a fazer, mas eu comecei a sentir uma dor. Não sou contra a técnica quando ela é bem feita, ela é bem orientada pela profissional para aquela paciente específica. Agora, sair fazendo, gente, às vezes você acha que vai melhorar. Anterior. Exatamente. Até, por exemplo, a gente olha na internet, a gente faz contra... Porque, assim, a gente acaba contraindicando mais, no caso de diástase, do que indicando. Tem muitos exercícios que são contraindicados. Então, se você for olhar aí na internet, vai todo mundo falar assim, não pode fazer abdominal, por exemplo. Aí você pensa, cara, por que eu não posso fazer abdominal? Se eu tenho uma diástase, que é uma fraqueza do abdômen, qual o exercício que você pensaria? Abdominal, claro. Obviamente. Claro. A gente contraindica, mas tem algumas pessoas que podem fazer. A gente faz um teste específico para saber se esse abdômen ele vai subir, se ele vai estufar naquela flexão de tronco, né? Nesse posicionamento. Estufou, é um exercício que não é para você. Não estufou? Vamos fazer da maneira certa. Então, o hipopressivo entra da mesma forma, pelo menos na minha opinião. Não, eu acho ótimo, porque eu tenho muito medo dessas coisas da internet, porque essa coisa de a gente procurar diástase, não sei o quê. Pronto, exercício. Então, assim, Resolvi. como você está aqui, eu acho que foi uma... Como eu gosto muito de falar isso com as minhas meninas, eu falo muito com elas, parem de olhar tudo na internet. Jejum é bom para uma pessoa, mas não é bom para outra. Entendeu? Você é alérgica a leite? Não é. Então, por que você vai parar de tomar leite, mulher? Você, tem que passar por um profissional. Gente, eu martelo muito isso. Então... Sim. Com você estando aqui, eu falei assim, cara, vamos tirar então também essa... Claro. Entende? Porque tem que tirar essa coisa eu li na internet e vi que é bom, porque a blogueirinha faz. Cara, deixa ela tem um profissional, ela deve ter alguém que fale para ela fazer, que tem... E não vai fazer igual. Não é. Por exemplo, uma coisa que eu raramente posto, comida. Eu raramente posto o que eu como. Gente, eu não sei se a pessoa é alérgica. É verdade.
Tem pessoas que alérgicas a coisa mais simples, É não a é só castanha, camarão, uma castanha. Exatamente. Se eu chegar e falar assim, não, olha só, tô comendo isso aqui. Castanha é ótimo pra pele. Mata a pessoa lá que tá alérgica. Olha Igual que exercício. responsabilidade. Igual exercício. Muita gente fala pra mim assim no Instagram. Ai, Luana, você tem que postar os exercícios que a gente pode fazer. Ó, exato. Ó. Aí eu vou lá, mostro o exercício que eu posso fazer. Mas é o exercício que você não pode fazer. Exatamente. E aí você vai ficar com dor? Vai ter uma piora? E a culpa vai ser Eu não de te quem? conheço. É. Eu não te avaliei. Eu não sei como é que tá esse assoalho pélvico, eu não sei como é que tá esse abdômen. É o tal do Dr. Google que Doutor Google. você não pode cair nesse mal, né, que é o Dr. Google, achar que tudo que está na internet vai fazer bem para você. É o que elas estão falando. São pessoas que estudaram, ó, tá trazendo 14 anos de bagagem aqui, né, da parte de fisioterapia. E... Gostou, né? Fisio/terapia. Nunca mais me chamam fisioterapeuta de fisioterapeuta, mas é Não, gente. fisioterapeuta. Não, a gente adorei. Eu também amei, vou aprendendo e vou... E também, muitos anos também de bagagem, de terapia, da Fabiana Modizeschi. Eu acho um absurdo, assim, pessoas estudaram anos a fio, né, praticaram anos a fio, para você, em 5 minutos, você pensar que achou a solução na palma das suas mãos. Exato. Não é assim, escuta o que elas estão falando, profissionais gabaritadas, tá? E não cai nessa furada aí. Eu estava caindo, estava com abaloamento na minha lombar, né, no L3, L4. Pode ser. E vi alguns vídeos na internet, cheguei até a comprar uma bola aquelas bolas de pilates e tudo mais. Pô, meu irmão é mestre em educação física, formado, sabe? Pô, é um excelente profissional, o Rover, um abraço pro Rover. Procurei ele e falou, rapaz, isso aqui é abalamento, você tem normal, você tem que fazer uns exercícios específicos, vai lá que eu te treino. Então, assim, é bacana, porque os exercícios que ele me passou completamente diferente do que eu tinha visto no vídeo. Quem sabe se um exercício daquele no vídeo não foi o que você falou, Luana? Exatamente. Fosse bom pro professor, mas fosse horrível para mim aí. Exatamente. Exato. Estaria torto aqui. É, aí você tem uma lesão na lombar, você tem uma hérnia discal aí que é mais conhecida, né? Isso. Você não sabe se essa hérnia tem extravasamento, você não sabe se essa vértebra está escorregada para frente, se ela está escorregada para trás, Sim. que a gente chama de espondilólise ou espondilolistese. Aí essa vértebra ela está escorregada para trás. E aí você vai fazer, olhei na internet, exercício de extensão. É o movimento para trás. Olha isso. Ó. Já vai para piorar. fortalecer paravertebrais. Calma aí, mas eu tô fortalecendo e o negócio tá piorando. Por quê? Tá fazendo errado. É. Exatamente. Tá fazendo errado. Perguntas aqui, que eu tenho. Uma perguntinha rápida para você aqui. Essa questão da diástase. Dizem, mitos ou verdade já aqui pra gente, Vamos lá. que a diástase só se resolve com cirurgia. Eita, assunto polêmico. Mito ou verdade? Agora contigo. Vamos lá, assunto polêmico esse. A maioria das meninas já chegam falando que fizeram um exame que o médico mandou operar. Mandou fazer cirurgia. Vamos lá. Recapitulando aqui o que a gente Voltando a conversou. fitinha. Voltando um pouquinho. Se a gente tem um afastamento muscular, reto abdominal, ele está afastado. Lembra que eu falei que ele não é grudado. Ele tem um afastamento natural. Sim. Tá? Aí você tem uma indicação para fazer uma abdominoplastia. Tá? Para você ganhar ali um pouquinho mais de cintura, isso eu não estou falando de disfunção, estou falando de parte estética. O que o cirurgião vai fazer? Ele vai grudar. Parede com parede, para você ter um contorno corporal melhor, tá? Agora, você tem um afastamento. Eu falei que esse afastamento pra gente, ele traz uma série de consequências, ou seja, disfunções musculares. Aí você vai e fez a cirurgia, colou parede com parede. Resolve o problema do xixi? Não. Resolve o problema do cocô? Não, exatamente, não. Resolve estufamento abdominal? Você não tratou a disfunção. Não sou contra cirurgia. Não é minha área, eu não opero, tá? Mas a gente precisa estar ciente que se é uma diástase cirúrgica, porque a gente tem graus de severidade de diástase. Acima de 6 centímetros, que a gente considera grau 3 de severidade, é indicado cirurgia, sim. Só que é uma diástase severa, que com certeza vai vir acompanhada de uma série de consequências. A gente indica a fisioterapia pré, para a gente reabilitar essa parede muscular, até para você ter um sucesso na cirurgia e depois voltar para o pós. Para a gente terminar e ter um resultado bacana. Mas a maioria das diástases que eu já atendi que tem indicação cirúrgica, realmente
não precisaram operar. Não, pessoal. Então, às vezes, pode ser, como você falou, né? Pode ser realmente cirúrgico, mas muitas vezes pode ser um Até mito também. porque quando a gente faz o exame de imagem ou a autoavaliação, a gente acha um afastamento e quando o cirurgião abre, é sempre maior. Sempre tem um pouquinho a mais ali. Então, assim, a cirurgia ela pode acontecer, mas a gente precisa ter em mente que cirurgia não reabilita. A gente não trabalha disfunção. O que trabalha disfunção é fisioterapia e exercícios específicos. Então, para aquela câmera ali que está apontada para você, o que você diria agora para uma mulher que tem diástase e acha que não tem tratamento? Diástase tem jeito. Pensando nessa frase, inclusive, a gente puxando essa questão da internet, vou puxar aqui um pouquinho, tá, para minha área. Sempre fui um pouco contra essa questão do online. Já tive algumas propostas para lançar curso e etc., mas sempre me preocupei muito com a individualidade. Sim. Tá? E eu recebo muitas meninas no consultório que fazem a avaliação, mas não conseguem, questões de logística, filho pequeno, ter aquela continuidade no tratamento, porque a fisioterapia, ela precisa, né? Verdade. Você precisa ter uma constância, diferente às vezes, né? Vai numa consulta uma vez por mês, de 2 em 2, de 3 em 3. Não, a fisioterapia a gente precisa fazer toda semana, de 15 em 15 dias. Então, até pensando nisso, que eu já tô lançando o curso, tô pensando já tô em andamento para ter esse pensamento da individualidade, trazer uma coisa bacana que eu trago também em relação ao consultório. Então, assim, você que às vezes não tem condições de ir, agora a gente vai ter esse curso. Que legal. Para você poder se cuidar. E o nome do curso vai ser Diástase Tem Jeito. Pronto. Tá. Ótimo. Já tá Mais do que Já tô respondida. Tá mais do que respondido, tá vendo? É uma pergunta que diástase tem jeito? É. Claro que tem jeito, com certeza tem O jeito. nome do curso, a pessoa, vou comprar esse curso só pra aqui do lado da minha isso, cama, pra gente. saber que tem jeito. Exatamente. Fabiana Modzizenski, a gente meu falou aqui de autossabotagem, nós já falamos de autoestima, de autoconfiança, e agora eu queria falar do autoconhecimento, para finalizar o quarteto fantástico aqui. A gente falou do autoconhecimento, né? Demos uma dica aqui. Entrando um pouco, como é que eu vou falar? Sendo um pouco mais invasivo na terapia ali, né? Que eu adoro tocar nesse tema porque eu me preocupo muito com o que está acontecendo hoje em dia. Muitos falam que foi depois da pandemia e eu já sou contra. Eu falo que vem bem antes da pandemia o problema que as pessoas estão tendo com ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão, né? Que leva a consequências horrorosas, a gente sabe quais são. E você, como terapeuta, assim, pessoas te procuram, às vezes sem saber que são ansiosas e sem saber que estão com depressão. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Já chegam assim, com umas dores. A depressão causa dor física. É uma coisa muito, muito doida isso, né? E às vezes a pessoa não consegue perceber que ela está depressiva. O corpo fala, né, gente? Porque o corpo fala. Então, quando eu percebo que essa pessoa está em depressão, ela precisa de um tratamento. Aí já não é mais aqui. Aí tem que entrar, talvez, com uma psiquiatria, talvez tenha que entrar com remédios, enfim. E só que aí é que está. Ainda existe uma fatia muito grande de pessoas com preconceito ao remédio. Eu vou tomar tarja preta? O Rivotril. A famosa mulher Rivotril. Vou falar do nome aqui, porque todo mundo fala... Exato. Mas há muita gente tem medo do remédio ainda. E aí você tem que fazer porque assim... Se fosse remédio, qualquer remédio sem ser tarja preta, remédio para emagrecer, ninguém tem medo, né? As pessoas compram as coisas mais absurdas, mais horrorosas e tomam. Agora, um remédio para cuidar da depressão, tem medo do Rivotril? Eu não entendo. Porque as pessoas dão muito mais valor à estética. Exatamente. Com certeza. Do que à saúde. Do que à saúde. Exatamente. E a Fabiana sempre falou de emagrecimento saudável. E o que me chamou a atenção na Fabiana, até quando ela ia lá na Rádio Bandeirantes, e ela se apresentava assim, qual o tema? Emagrecimento saudável. E eu ficava, gente, ela é o quê? Ela é endocrinologista, o que é Fabiana Modzizenski? Que eu fiquei falando Modzizenski uma semana direto, pra não errar no programa. Você tá... Eu tô craque, né? Melhor que eu. Mas você lembra que eu ia falar? E ela falou assim, acertou. Eu falei, meu Deus, foram muitas horas a fio eu gravando isso. E eu acho lindo o nome Fabiana Modzizenski.
E eu acho bacana a gente falar de depressão, a gente falar, não, né, a gente esclarecer coisas sobre depressão e ansiedade, já que a gente está falando de autoconhecimento, porque a pessoa ela tem que pesquisar um pouco, ela tem que saber um pouco mais de quais são os sintomas iniciais. Né? Para uma pessoa assim, poxa, eu acho que não se autodiagnosticar, eu sou ansiosa, ou eu sou depressiva, né? Porque às vezes você acorda triste. Sim. Né? Isso foi até falado aqui no programa. É uma tristeza do dia. Não é que eu tô deprimido. Né? As pessoas meio que potencializam a vida é cíclica, né? a tristeza. O que você falaria aqui para os nossos espectadores ou para os nossos seguidores, para elas prestarem atenção nisso, que isso pode ser o início de uma depressão, o início de uma agitação. De uma agitação, exato. exatamente. O que é a ansiedade? Né? Aquela preocupação futura, o tempo todo. Que nós, normais, todos nós temos. Né? Eu fico preocupada, se amanhã, meu dia de amanhã, minha agenda de amanhã, minha meta desse mês, minha meta... Existe essa ansiedade controlada. Ponto. Existe também aquela coisa da nostalgia. Né? Que o que é depressão? É o que já passou. É algo que eu fico remoendo, né? É o passado. É o passado, tá? Eu não estou falando, gente, isso aqui não é receita de bolo, não, tá? Não, por favor, tá, está gente? entendendo perfeitamente. Tá, isso aqui é uma licença poética, pelo amor de Deus. Tá. Senão daqui a pouco a gente é crucificada aqui. Os juízes. Os juízes da internet. Os juízes da internet. Ai. Então vamos lá. Aqui não, o nosso público ele é bem tranquilo. Exato. Então a depressão é realmente essa coisa daquele remorso, daquela coisa que passou, eu não sou mais assim, porque antigamente era assado, e aí você fica naquele passado. Então, eu passeio muito no passado e no futuro, todos nós passamos. Puxa, mas aí eu falo, existe mais ou menos um limite. Né? Então, assim, existe um limite daquela cabeça que não para 24 horas, porque assim, quando eu vou pegar um livro para ler, eu consigo parar e ler. Eu consigo me concentrar naquilo. Uma pessoa que está extremamente ansiosa, que está nessa agitação, estágio, ela não consegue parar. Se ela parar, a cabeça não para. É como se fosse várias vozes aqui o tempo todo. Faz isso e aquilo, e amanhã, e não sei o quê, e parará. Falta do controle interno. É a falta do controle interno. Então, isso é que eu falo. Dá uma olhada nessa cabeça. E também aquela pessoa que só fica no... Ah, mas eu já fui assim. Ah, mas não sei o quê. Ah, e aí quer dormir, quer descansar, está cansada o tempo todo. Até o modo dela falar, ela já vai e fica... Postura, deixa eu ficar quieta. Assim, exatamente, assim, ela fica... Você sabia? Só uma curiosidade. Sim. Você falou sobre energia, né? Sim. Eu sempre, quando tô com as meninas, os assuntos, eles se interligam. Sim. Você tá respondendo, sem brincadeira, a conversa que eu tive hoje de manhã com meu marido. Olha, que interessante. bacana. Sobre ansiedade e sobre depressão. Vê como é que a energia... Ela Exatamente. É. Eu tô chocada. Né? E, Bom, mas aí Chocada. eu vou voltar ao ponto que ela parou, que eu só dei um pause aqui. Eu tenho um controle na mão aqui, que depois eu volto no assunto só para não perder. Mas ontem aconteceu isso também. Eu estava entrevistando a Tamires, que foi uma entrevista maravilhosa ontem, antes de vocês, falando sobre relacionamento. E coisas que eu ia perguntar, ela falava. Coisas que eu ia falar, ela perguntava. E eu me arrepiando o tempo todo aqui. Gente, acredito muito. E a gente falando de Deus, sabe? Foi uma energia ontem, uma entrevista maravilhosa. E está acontecendo isso aqui, sabe? É muito bacana. E quando você foi falando, você foi arriando, você foi murchando. E ela falou, o corpo fala, né? E eu vi exatamente você numa personagem de uma pessoa... deprimida. Enfraquecida. Pronto. Ela se encolhe, né? Ela se encolhe, ela quer se esconder. Ela quer simplesmente não existir, ela não quer ser vista. Ela quer ser invisível Ela acha que no o meio ciclo dela acabou. Ela só vai viver até morrer. Exatamente. E eu falo uma coisa muito... que eu sempre pergunto, eu falo, o que você quer? Porque lá no final, eu acredito em Deus, eu tenho minha religião, mas no final, eu não acho que vai ter alguém lá em cima com um caderninho e falando assim, olha, você fez isso, fez aquilo, ó, você deixou de fazer isso. Eu acho que no final, a sensação que eu tenho, tá? Licença poética novamente, é um grande espelho onde você vai se olhar e nessa hora você vai dizer assim, e aí, o que você fez da sua vida? E é essa hora que
que eu acho que que aperta. Então, assim, olhe para você, sabe? Sinta seus sentimentos. Pare de querer também atropelar os sentimentos. Nós precisamos ser acolhidos. Por isso que eu falo, já aconteceu momentos na minha vida que eu tive vontade de só ficar deitada, porque doía. O meu emocional, muitas vezes, doía. E eu quis ficar deitada. E eu percebi que ali eu estava me acolhendo. Eu já estava trabalhando meu autoconhecimento. É um recolhimento. Eu entendi que eu precisava daqueles dias de cama. Eu precisei daquilo para o quê? Renascer daquela dor que eu estava sentindo. Então, e eu não vejo aquilo como depressão. Percebe? Porque era muito claro para mim que eu precisava daqueles dias. Deixa quieta. Deixa eu respirar. Deixa eu sentir o que tiver que sentir. Agora, se aquilo ficasse 15 dias... 1 mês, e aquilo ficasse remoendo, vamos procurar um médico? Sim. Vamos procurar um especialista? Sim. Não faz mal nenhum tomar um remedinho. Né? Se está com dor de cabeça, você faz o quê? Toma remédio. Sim. É isso, entende? Eu não sou contra o remédio, eu não sou contra nada disso. Eu só acho que as pessoas têm que se conscientizar que tem tratamento para tudo. Igual você falou também, na questão das pessoas acharem que remédio é para maluco. Tem gente que acha que psicólogo é para maluco. Sim, até hoje. Coisa até antiga, hoje, né? não é? Ai, psicólogo não preciso. Onde eu repito aqui para vocês que estão me assistindo. Todos nós precisamos de psicólogo. Todos. Eu, meu filho, minha filha de 11 anos, meu filho de 20, minha filha de 24, minha esposa. Todo mundo precisa de um psicólogo. Verdade. Não é coisa para maluco. Ah, psiquiatra é. Não é. Não é também. Por isso que eu falei da fisio/terapia. Terapeuta, Exato. gente. Já chegou paciente para mim, e a gente precisa, como eu falei, esse olhar global, né, do emocional e da parte física, que realmente, fisicamente, ela não precisava da minha ajuda. Ela não precisava, mas eu também não posso me colocar num ponto de atender igual uma psicóloga, porque eu não sou uma psicóloga. Sim. E eu virei para ela e eu perguntei, posso fazer uma pergunta? Você faz terapia? Ela... Não. Olha, o não já foi bem... O que você está querendo falar com isso, hein? Eu falei, porque, olha, realmente todo mundo precisa, mas eu acho que para essa situação específica você precisa muito. Mas eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui para você me dizer que eu tenho que fazer terapia. Eu falei, mas eu sou uma profissional da saúde. Eu não vou te tratar em relação a isso, mas eu vou te orientar. Ela levantou, ela bateu a porta do meu consultório e foi embora. Tomara que tenha ido para um psicólogo. Eu espero. Tomara, Eu realmente espero. Mas Tá pra bom. você ver como realmente... Tipo, agora eu tenho certeza. Pá! Exato. Eu fiquei assim... Ok, fiz minha parte. Segue a vida. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Vambora. E olha, três entrevistadores. Você falou sobre a questão da ansiedade, da depressão e das dores físicas, né? A gente sabe que realmente, como a gente falou, que o corpo fala. Sim. Tem alguma dor específica para ansiedade ou para depressão, por exemplo, uma dor no peito, alguma coisa mais específica ou é bem Não, eu acho que global? é muito global. É bem muito global, porque né? assim, eu já peguei pessoas muito ansiosas que elas só ficavam na agitação da respiração. Né? Tipo, ai, eu tenho que fazer. Você fala assim, respira. Quantas vezes eu falo assim, respira, respira. A pessoa não sabe nem que está respirando. E é uma fica coisa sem ar vital. e fica sem ar. É uma coisa vital. E as pessoas não sabem. Não sabem. Sabe, não sentem. Não sentem. Inclusive, até o tratamento, como eu falei, a base do tratamento é a respiração. Você falou da E até diástase. falando sobre a questão da ansiedade que o corpo fala, vou dar um exemplo para vocês, não sei se vocês sabem. Por exemplo, uma dor no quadril. O paciente chega com eu sinto uma dor no quadril, uma dor no quadril, uma dor no quadril. É aquela pessoa que se cobra o tempo inteiro. Sim. Olha só. Ela está se cobrando o tempo inteiro. Então, o que o corpo faz? Tá com dor no quadril? Eu vou te parar um pouquinho. Pra você pensar, pra você ver Exatamente. o que Vai pra cadeirinha pensar. pra você cadeirinha. parar. Você falou sobre a respiração e a ansiedade. A gente tem uma musculatura que aqui que a gente chama de diafragma, que é um músculo respiratório, principalmente expiratório. Na avaliação, eu faço a palpação desse músculo, pra gente ver se ele tá durinho ou se ele tá molinho. Uma mulher no pós-parto, 90% tem esse músculo durinho. E aí eu pergunto, você é ansiosa? Como é que você sabe? É porque o seu diafragma tá me dizendo isso. E aí são aquelas pessoas Exato. que têm uma Ficam respiração ofegantes. curta, Exato. ficam ofegantes.
Então, assim, uma coisa direciona... A ansiedade vai trazer esse encurtamento da musculatura do diafragma, e o encurtamento do diafragma pode não deixar com que a pessoa respire de uma maneira, enfim, eficiente. Tem gente que não sabe respirar. Não sabe. Não É sabe, verdade. Não sabe respirar. Quando eu falo, às vezes, no meio da sessão, que às vezes eu percebo que a pessoa está tão só assim, para, respira, a pessoa. Hã? Eu respira. Ela, estou respirando assim. Não, você não está respirando. Você simplesmente não está respirando. Exato. Respira. É isso, é uma coisa vital, mas que é... Acompanhando. Eu fiz um exercício desse no programa da Band. Eu não sei qual foi a especialidade, não sei se foi um hipnólogo, que ele, ou foi uma fono, acho que foi a Cintia Nazif, fonoaudióloga, ela falou sobre ensinar a respirar. Mas você vai lá, você não respirar, Como você não assim, estava né? morto, né? É. Mas não, é respirar corretamente, né? E eu acho até que, para vocês, assim, eu tô amando estar aqui, tá? É, eu também. Viu, Gustavo? Ia terminar mais 3 horas aqui pra gente. A questão da yoga, eu acho que é uma prática assim, maravilhosa. Cada vez eu tenho mais essa certeza, né? sim. Porque trabalha muito a respiração, Total. a calma, a concentração. E eu acho que para ansiedade Com certeza. Total. é maravilhoso, é a E com cura. o passar do tempo, a gente muda o nosso padrão respiratório. Sim. Bebê nasce com padrão, criança outro padrão, E vai adolescente mudando. outro padrão, adulto outro padrão, porque vai mudando de acordo com as emoções. A gente vai mudando. Eu já escutei falar, não sei se é verdade. Vocês já escutaram que de 5 em 5 anos nós somos pessoas completamente diferentes? Eu acredito. Eu acredito de 7. Eu conheço o estudo de 7. 7. Né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. De 7 anos você muda. Você vai se fechando ciclos e vai... Você muda, totalmente. né? A pessoa 5 anos não é a te- idade do meu primeiro filho. Então, Eu era uma pessoa há 5 anos atrás, eu sou uma pessoa hoje. certeza. Espero ser uma pessoa melhor daqui a 5 anos. E vai Com ser. certeza será. Eu tenho certeza que vai. Vamos nós. Mitos e verdades, tá? Sobre diástase. Tá. Só mulher tem diástase ou homem também pode ter? Homem também pode ter. Então só mulher tem diástase. Quem fala isso é mito. Total. É mito total. Total. Homem também pode ser. Também. Pô, que não queria essa resposta. Tá, Enfim. né? Presta atenção. Mas ela já tá vindo contra mim. A pergunta 2. Mito ou verdade? Nem toda barriga protusa é diástase. Lembra que a gente falou sobre a alteração hormonal? Sim. Então, o estofamento abdominal, ele tem várias causas. A macarronada, várias coisas, né? Exatamente. Precisa ser investigado. Então é mito. É mito. Terceira, quanto maior o ganho de peso, maior a chance de ter diástase patológica. Verdade. É uma verdade aí. Então, viu? Perder xixi não é normal. Não é normal. É verdade. É verdade? Existe uma coisa entre ser comum e outra coisa entre ser normal. É comum a mulher ter uma sobrecarga em cima do assoalho pélvico, que é um músculo que funciona para sustentar a nossa cintura para cima. Então, segura o bebê e todo o ganho de peso que a gente tem. Tá? Então, assim, até os 3 primeiros meses, até 6 primeiros meses de pós-parto, algumas mulheres podem ter a perda de xixi e não tá totalmente direcionada a diástase, mas por uma disfunção de assoalho pélvico. Mas isso não quer dizer que isso seja normal. Tá. A indústria hoje, pra gente, o que ela traz? Que usar absorvente íntimo é uma coisa Normal, exatamente. Quer usar a fralda geriátrica? Eu não quero. Nem eu. Então, Exato. mas a indústria traz pra gente que se você tiver incontinência, é só você ir ali na farmácia e você colocar uma fralda. Claro, pô. Então, assim, uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. Não é normal e tem tratamento. E eu sei que tem muita mulher sofrendo de incontinência urinária. As mulheres têm vergonha. É um assunto tabu. Muito tabu. É. Muito, mas Muito ele é pouco, tabu. não. Muito tabu. É mesmo, né? Muito tabu. Ou então elas falam assim. Eu sempre pergunto, né? Eu tenho uma avaliação específica pro xixi. Pergunto sobre o jato de xixi. Quantas vezes você faz xixi ao dia, você sabe? São coisas que a gente não presta atenção. Mas Eu isso faço mostra muito pra cada gente água, se o assoalho pélvico ele tá saudável ou não, Interessante. tá? Isso é pra mulher. Pronto. Ah. Eu vou muito ao banheiro. Eu vou. Eu bebo muita água. Eu também. Tô bebendo muito líquido, É. né? E com a Vitória, agora, minha esposa, ela tem uma prática de beber água fora do comum e eu tô pegando isso com ela. Então, assim, se eu for contar, eu vou me perder. Sim. Eu tô indo sim. muito ao banheiro. bebo assim. Quarta-feira eu 3 fiz a uma 4 avaliação com um homem com diástase e com perda de xixi.
É mesmo, é? E ele achava que era normal, porque ele já tem uma certa idade. Ele, não, mas eu já tenho essa idade. Não, e daí? Quantos anos ele tem? Ele tem, Aquele com 53 Aquele, querendo né? saber. acho que 64. Ah, não, ainda tem... Exatamente. Não é normal. Não é tem normal. tratamento. Sim. Então é um assunto que a gente precisa, assim... Aí já seria um assunto para outro podcast, né? Ah, Falar vamos. sobre continência Eu quero fazer com Ah, é vocês. muito interessante. Vamos fazer, É eu quero muito fazer com legal. vocês. sabe o que a gente pode falar? Olha, a pessoa já está quê? inventando Não, aqui. adoro, Pensa assim, vambora. menopausa Sensacional. e Incontinência. incontinência. Porque eu já estou na menopausa. Ah, é? Sim, que eu já estou há 2 anos e pouco. Já entrou, já estou, já na... E aí você tem essa coisa também, que você, como o seu corpo muda, tudo muda. Tudo. Que bacana. E aí, com a incontinência, eu acho que fica Sim, uma, tem as alterações coisa... hormonais. Vamos que acabam- falar? Eu acho bem bacana, tá? Olha, então, ó, não perca a parte 2 dessa entrevista já no podcast É ótima. Casa do Garay. E eu vou te falar, gente, eu falei de energia aqui, e eu tô olhando as duas, elas parecem que trabalham, foi igual a entrevista que eu fiz com a... É verdade, Parece. é verdade. Elas se conheceram Não, aqui no aqui estúdio. verdade. E parecem que trabalham juntas no mesmo É. consultório, É verdade. uma equipe É verdade. multidisciplinar. Sensacional isso. O podcast Verdade. Casa do Garay está fazendo assim uns casamentos aqui verdade. profissionais. Energia, gente. E vai ter o 2, tá? E sigam a gente aí que vai ter o 2. A última pergunta que eu achei assim importantíssima fazer, que eu também não soube responder, eu tô louco para que você me responda, é que se a diástase precisa acontecer para o bebê se desenvolver e se é um processo necessário fisiológico. Exatamente. É verdade ou mito? Não, é verdade. É verdade? É verdade. A diástase durante a gestação, a musculatura ela precisa afastar para ter esse desenvolvimento bacana. saudável do bebê. A barriga ela precisa crescer, ela precisa esticar. Então Sim. a musculatura ela precisa abrir para que isso aconteça. Então é completamente fisiológico, ela precisa acontecer, porque às vezes falam assim: "Mas eu posso evitar a diástase na gestação?" Não, gente. Não. Ó, é normal, OK. A gente não precisa também ter um terrorismo em relação à diástase. É claro que a gente consegue fazer algum trabalho específico com as gestantes para a gente prevenir a patológica. Certo. Que é que vem as consequências que a gente já falou bastante aqui. Olha que bacana. Gente, aí me vem na cabeça que eu sou aqui, né? Eu sou o juiz desse casamento perfeito aqui de Fabiana Modzenski e Luana Paiva. A Luana, ela é especialista em pós-parto. Sim. Você é terapeuta. E existe, veio na minha cabeça, não tô olhando, não tem nada aqui, que é aquela pessoa que tem aquele trauma pós-parto, né? Sim. E você trata muito de pessoas que tenham... Não. A depressão pós-parto... A depressão pós-parto? Não. Já tratou alguma vez? Não, nunca. Não? Nunca. Não. Eu gozado, eu trato a mãe que quer engravidar. Ah, é? A mãe que quer engravidar com medo da autoestima, com medo de engordar. Tem muito com isso. todo. Eu Tem trato, isso, é. Tem muito eu trato muito mais a mãe antes. É o pré. O pré. Pré-parto. Pré-parto. O pré-parto, exatamente. É o pré-parto. Pré-gravidez, Mas é né? o pré-parto. É a preocupação pré-parto, Exato. né? Por quê? Porque se essa gravidez não for uma gravidez boa, como é que ela vai estar pós, né? Então, assim... E é muito melhor você cuidar do pré do que do pós. Claro. Mais fácil. É muito mais fácil. mais fácil. Né? O prevenir para remediar. Sim. Então, E- quando você cuida dessa mulher antes dela engravidar, nossa, aí a chance, não é que não vá ter, mas a chance diminui também. E o ser humano tem o mal, né? Ele espera o problema se Total, instalar, né? É. Pra depois cuidar. Ninguém É. quer A trabalhar com prevenção. né? E a gente sempre fala Gastar aqui... dinheiro à toa, né? Não sei se eu vou precisar. Exatamente. Pois é. É isso aí. Né? E a gente sempre fala de prevenção, isso desde lá da Band, né? Sim. Que a gente sempre bate nessa tecla que prevenir é o melhor remédio. Né? Aquele medo, o homem principalmente, principalmente, Sim. ele tem medo lá de fazer os exames, né? Fazer o exame de toque, fazer o exame da próstata, de gente. sangue, De de tudo para saber sangue. se tem alguma coisa. E assim, eu vou meter o dedo aí e vou achar alguma coisa. Se achar... No início, tem cura, gente. A medicina está muito avançada, me corrija se eu estiver errado. Então, assim, acho que vou inventar até mais meses para botar mais cores para a gente ter, né? Setembro amarelo, é outubro azul, é novembro rosa. Verdade. Então, assim, cada vez mais a gente está divulgando a importância da prevenção. Então, você que tem um maridão aí, o namorado, o noivo, que ele tá, o pai, né? Que ele está relutando em fazer o exame, bota na cabeça dele. Pô, vai lá, pai, faz o exame, isso daí não vai achar nada, né? Primeira coisa é isso.
Mas se achar, tem tratamento direitinho, a medicina está muito avançada, profissionais aí, ó, gabaritados, qualificados, que vão ajudar nesse tratamento. Você deve estar pensando, realmente eu tenho que fazer o exame. Faz logo, meu amigo, isso daqui, ó, não sou eu que estou falando, não, é Deus que está me usando aqui. Para você aí que está escutando aí, ó, para você agora aí, tá bom? Vai lá e procura um médico, tá? Maravilha. Bom. Maravilha. Gente, olha, hoje o podcast Casa do Garay tiveram 3 apresentadores: Robson Lima, Fabiana Mozizeski e minha queridíssima Luana Paiva. Apresentamos o programa aqui, demos informações para você, né? Eu sugiro, se você está vendo um corte apenas, vai lá no youtube.com/podcast Casa do Garay, assista essa entrevista na íntegra com Luana Paiva e Fabiana Mozizeski, que você vai aprender pra caramba coisas importantes aí, tanto da terapia, né, quanto da fisioterapia. Fisioterapia, que eu tô aprendendo hoje, eu dei uma erradinha aqui. Fabiana, muitíssimo obrigado pela tua participação. Nossa, eu volto sempre, pode ter certeza. Eu vou fazer um elogio aqui, tá? Você tá muito mais jovem e muito mais bonita do que eu te conheci há alguns anos atrás. Que bom, fico tá? feliz. É só para você saber. Você está muito mais jovem. Estou mais feliz. Ah, perfeito. Felicidade rejuvenesce. Perfeito. Que bom, graças a Deus. O marido é o mesmo. Não, que bom. Parabéns a ele. Não tem nada Qual o nome a ver dele? com isso, Jader. Você lembra que ele ficava lá, Isso. né? O Jader, ela falou que não tem nada a ver com isso. Eu sei que tem tudo a ver. Você tá de parabéns. Dá um abraço, Jader. E, Luana, eu queria te agradecer. Prazer. Pelo carinho, pelo respeito e pelos assuntos importantíssimos, né, que vocês duas trouxeram para mim, tá? Pela simpatia. E queria ver vocês mais vezes aqui pra gente enriquecer o conhecimento daquela galera ali. Só chamar que a gente volta. Quem sabe, né? Pauta já tem. Apresentando aqui os 3, os assuntos interligados. Pauta já tem. Foi um prazer. E obrigada por dar esse espaço aí pra gente trazer informação pra tanta gente. Que isso, eu que agradeço, importante. viu? Obrigada, meu amigo. Gente, muitíssimo obrigado pela moral que vocês sempre nos dão aqui no podcast. Continuem acompanhando, continuem curtindo, continuem lá se inscrevendo e a gente só tende a crescer, porque o objetivo do programa, eu vou repetir, é levar informações e conhecimentos através de profissionais qualificados, como é o caso aqui de Fabiana Mozizeski e Luana Paiva. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.